Julian Vance, CEO de um conglomerado tecnológico global, estava de pé no corredor estéril e ensolarado da escola primária Northwood, sentindo uma irritação aguda. Ele estava ali para uma oportunidade fotográfica, um ritual de benevolência corporativa que detestava. Estava doando um palete de novos tablets reluzentes, um ato que seu departamento de relações públicas insistia que humanizaria a marca Vance Innovations. Enquanto a exausta diretora falava sem parar sobre cortes orçamentários, seu olhar se fixou em uma menina pequena, encostada na parede oposta, tentando se tornar invisível. Não foi o vestido gasto nem a vigilância silenciosa em seus olhos que chamou sua atenção. Foram seus pés. Estavam descalços, pequenas solas pálidas em contraste gritante com o linóleo sujo. Um arrepio de desgosto o percorreu. Ele não viu uma criança necessitada, mas um fracasso do sistema, um sinal de negligência parental que ofendia sua visão precisa e ordenada do mundo. Virou-se, descartando a imagem como uma anomalia desagradável em um dia de outra forma previsível. Ele não sabia que aquela única imagem fugaz de uma criança descalça iria desmoronar o vazio cuidadosamente construído de sua vida. Ainda não podia entender que, na resistência silenciosa dela, encontraria a resposta para uma pergunta que havia esquecido como fazer. Esta era a história de como um homem que tinha tudo aprendeu o verdadeiro significado da riqueza com uma menina que não tinha nada, uma menina que caminhava descalça por um mundo frio, mas nunca perdeu o calor do seu coração. Ilara tinha 8 anos e compreendia a linguagem do silêncio. Conhecia o silêncio particular do dormitório do lar infantil São Judas pouco antes do amanhecer, quando o único som era a respiração das outras 20 meninas no quarto. Sabia os passos leves que precisava dar sobre as tábuas frias para não acordar as mais novas. Seu mundo era feito de coisas cuidadosamente preservadas, um único suéter azul desbotado que havia pertencido à sua mãe, uma cópia gasta de um livro sobre constelações e uma pequena pedra cinza perfeitamente lisa que encontrara com o pai em seu último passeio juntos. Esses eram seus tesouros. Sua rotina era um ritual de dignidade silenciosa. Todas as manhãs lavava o rosto com a água fria da torneira comum, o choque gelado era um lembrete de que estava desperta, de que havia sobrevivido a mais uma noite. Alisava cuidadosamente o vestido fino herdado, tentando esticar as rugas com suas pequenas mãos. Era uma especialista em remendos, seus dedos ágeis costuravam com destreza uma costura solta ou reforçavam um cotovelo gasto com um fio tirado da caixa de costura. Não fazia isso com tristeza, mas com um senso focado de propósito. Seus pais lhe ensinaram a cuidar do que tinha, e ela honrava sua memória nesses pequenos atos de preservação. A caminhada até a escola era a parte mais difícil do seu dia. Um mês antes, os tênis gastos que usara por 2 anos finalmente cederam. A sola do sapato direito se abriu completamente, batendo no chão como uma boca cansada até se soltar de vez. Ela tentou andar com apenas um, mas a marcha desigual doía mais do que ir descalça. Então, agora, andava sem nada nos pés. O trajeto de quase 1 quilômetro era um mapa de texturas que conhecia intimamente, a suavidade surpreendente das calçadas gastas, a aspereza dos trechos recém-pavimentados, a mordida traiçoeira de uma pedra solta. No outono, o frio subia do chão até seus ossos, um incomodo profundo e persistente. Na escola, sentia os olhares como um toque físico. Ouvia os sussurros, as palavras cortantes e cruéis de crianças que não compreendiam. Olha, sem sapatos. Ela é suja. Aprendeu a andar rente às paredes, a sentar-se no fundo da sala, a fazer seu pequeno corpo ocupar o mínimo espaço possível. Nunca chorava. Nunca reclamava. Fazer isso seria admitir derrota, permitir que a frieza do mundo vencesse. Em vez disso, refugiava-se em sua mente. Nas aulas, ouvia com uma intensidade que deixava seus professores perplexos. Devora livros, viajando para terras distantes e tempos antigos, para mundos onde o valor de uma menina não era medido pelo que calçava nos pés. Suas notas eram impecáveis, um testemunho silencioso de sua mente feroz e resiliente, que se recusava a ser definida pelas circunstâncias. A dor em seus pés era apenas um zumbido distante, um ruído de fundo frente aos mundos vibrantes que explorava nas páginas de um livro. Julian Vance vivia em um mundo totalmente oposto ao de Ilara. Seu escritório era um santuário de vidro no 75º andar da Torre Vance, um monumento reluzente à sua ambição. Dali de cima, a cidade abaixo era um mapa abstrato e silencioso do seu sucesso. As pessoas eram pontos minúsculos, o trânsito um rio de luz sem som. Ele preferia assim. A distância lhe trazia clareza e controle. Sua mesa era uma vasta superfície de granito negro polido, sobre a qual repousavam apenas um monitor elegante e uma única fotografia em uma moldura de prata. A foto era de sua esposa, Lily, que havia falecido 4 anos antes. O sorriso dela na imagem era vibrante, cheio de uma vida que agora lhe parecia estranha. Após a morte de Lily, Julian extirpou meticulosamente a emoção da sua vida, tratando-a como uma linha de código defeituosa que precisava ser deletada. Substituiu o luto pelo trabalho, despejando cada gota de seu intelecto formidável e energia em sua empresa.
A Vance Innovations cresceu até se tornar um império sob sua condução implacável. Revistas de negócios o exaltavam como visionário, um gênio da eficiência e da estratégia impiedosa. Mas o homem por trás do mito era apenas uma concha vazia. Seu magnífico apartamento era tão estéril quanto seu escritório. Fazia refeições sozinho. Suas conversas eram transações, desprovidas de qualquer conexão genuína. Ele havia construído uma fortaleza de riqueza e poder, mas trancou-se dentro dela, sozinho com o fantasma de um sorriso em uma moldura de prata. Para ele, a caridade não era um ato de compaixão, mas um componente estratégico da governança corporativa. Tratava-se de incentivos fiscais, gestão de marca e percepção pública. A doação de tablets à escola primária Northwood era apenas mais um movimento calculado, uma tarefa menor a ser delegada e esquecida. Ele havia construído um mundo onde tudo era quantificável, previsível e eficiente. A visão da menina descalça o incomodara justamente porque não era nada disso. Era um dado bagunçado, ilógico, que não se encaixava em seu universo ordenado. Sua mente, treinada para resolver problemas e eliminar ineficiências, não conseguia deixá-lo de lado. No dia seguinte à visita à escola, a imagem dos pés descalços da menina ainda estava gravada em sua mente, uma intrusão persistente e indesejada. Durante uma reunião do conselho sobre projeções de lucro do terceiro trimestre, ele se viu distraído. Não via os gráficos elegantes na tela, mas sim o linóleo frio e sujo do corredor da escola. Não ouvia a voz segura de seu diretor financeiro, mas o som imaginado de sussurros seguindo uma pequena figura que se afastava. "Está bem, Julian?" Perguntou seu braço direito, um homem perspicaz chamado Marcos, ao notar sua distração. O olhar de Julian voltou ao foco. "Estou bem", respondeu secamente. "Continue." Mas ele não estava bem. A anomalia estava crescendo, transformando-se de uma irritação menor em uma inquietação profunda. Ele havia construído sua vida sobre o princípio de resolver problemas. Se um servidor falhava, era substituído. Se o mercado não rendia, era reestruturado. Mas o que fazer com o problema de uma menina sem sapatos? Era ineficiente. Era ilógico. E, percebeu com um choque, era profundamente humano. E ele havia esquecido como lidar com problemas humanos. Naquela mesma tarde, Julian chamou sua assistente executiva, Catherine, uma mulher extremamente eficiente que trabalhava com ele há anos. "Aquela escola que visitamos ontem", começou ele, olhando pela janela para os carros minúsculos lá embaixo. "Northwood Elementary. Havia uma aluna lá, uma menina pequena, sem sapatos." A expressão de Catherine permaneceu profissionalmente neutra, mas ela se surpreendeu. Era a primeira vez em anos que ele demonstrava interesse pessoal em suas iniciativas de caridade. "Entendo, Sr. Vance. O senhor gostaria que eu fizesse algo a respeito?" "Descubra o motivo", ordenou, sua voz traindo uma emoção que ele não sabia nomear. "Quero saber qual é a situação dela." Com discrição. Ele esperava uma explicação simples, talvez sórdida, um lar desfeito, pais negligentes, algo que confirmasse sua visão cínica do mundo e lhe permitisse descartar o assunto. Mas a pasta que Catherine colocou em sua mesa no dia seguinte estava longe de ser simples. Era fina, continha apenas algumas folhas, mas pesava mais do que qualquer relatório financeiro que ele já havia lido. Hilara Miller. 8 anos. Pais, David e Sarah Miller, falecidos. Um acidente de carro em uma estrada molhada, 2 anos atrás. Sem parentes vivos. Tutela do Estado, residente no lar infantil São Judas. O relatório incluía uma cópia dos registros escolares, frequência perfeita, notas máximas em todas as matérias. Havia ainda uma breve nota datilografada de seu professor, o Sr. Anderson. Hilara é uma criança excepcionalmente brilhante e resiliente. É quieta e reservada, mas seus trabalhos escritos demonstram uma profundidade notável de pensamento e imaginação. Um espírito verdadeiramente especial. Julian ficou olhando para aquelas palavras. Resiliente. Espírito especial. Leu as observações clínicas da diretora do orfanato, detalhando os recentes cortes orçamentários. O fundo para roupas havia sido eliminado. Os sapatos dela se desfizeram. Simplesmente não havia dinheiro para substituí-los. Não era uma falha moral. Não era negligência. Era a fria e dura aritmética da pobreza. Uma menina caminhava sobre o asfalto gelado por causa de uma linha em um orçamento. Ele sentiu algo profundo e desconhecido, uma rachadura que começava a romper a superfície congelada de sua apatia. Olhou para a foto de Lily. Ela havia sido assistente social antes de ele ganhar seu primeiro milhão. Acreditava nas pessoas. Lutava por crianças como Hilara. Saberia exatamente o que fazer. Não teria enviado uma assistente nem assinado um cheque. Teria ido pessoalmente. Teria se ajoelhado,
olhado a menina nos olhos e oferecido não apenas sapatos, mas calor-bondade. Esse pensamento foi como um golpe físico. Ele havia passado 4 anos construindo um legado de aço e vidro em nome dela, mas era um monumento ao seu próprio luto, não ao espírito dela. Havia honrado sua memória tornando-se tudo o que ela não era, frio, distante, desconectado. Confundir a imensa riqueza com o verdadeiro valor. Um novo sentimento começou a cristalizar dentro dele, uma vergonha tão aguda que quase lhe causava náusea. Seus olhos recaíram sobre a proposta de sua nova fundação corporativa, a Iniciativa Vance para Tecnologias do Futuro. A missão era um desfile de jargões sobre sinergia, inovação e empoderamento digital. Pegou o papel, sentia-se escorregadio, caro e totalmente vazio em suas mãos. Pela primeira vez, viu pelo que era, um exercício estéril, sem alma, para melhorar a marca. Um gesto vazio. E compreendeu qual era a sua verdadeira crise. Não era uma ação em queda nem um produto da concorrência. Era um fracasso catastrófico de sua própria humanidade. Julian apertou o interfone de sua mesa. Cancele minha tarde, disse, com uma voz firme, carregada de um propósito que não sentia havia anos. Tudo. Mas Sr. Vance, o senhor tem a revisão trimestral com o Conselho de Tóquio. Cancele, repetiu, desta vez mais suave, mas com uma determinação inabalável. Levantou-se e caminhou até a moldura de prata em sua mesa. Pegou a foto, passando o polegar sobre a curva da bochecha de Lily. Me desculpe, sussurrou para a mulher congelada no tempo. Me desculpe tanto. Esqueci o que era importante. Saiu do escritório sem dizer mais nada, deixando para trás uma Caterina Tonita e uma agenda cheia de reuniões multimilionárias. Não pegou seu carro como turista, como sempre. Dirigiu ele mesmo, guiando o veículo elegante e potente para fora da garagem subterrânea estéril, rumo ao pulso caótico e imprevisível da cidade. Não foi a uma loja de departamentos luxuosa. Usou o sistema de navegação do carro para encontrar o endereço de um distribuidor atacadista de calçados, numa zona industrial que não visitava havia décadas, um lugar de armazéns de tijolo e caminhões barulhentos. Entrou no enorme galpão, seu terno caro e seus sapatos de couro feitos à mão destoando completamente. Um homem corpulento, em cima de uma empilhadeira, parou e o encarou, confuso. Posso ajudar? Perguntou o homem. Preciso falar com o dono, disse Julian. Quero comprar sapatos. Sapatos infantis. 1 hora depois, o carro de Julian era seguido por uma grande van de entregas. Mas não voltaram ao centro da cidade. Seguiram em direção a Northwood, por bairros que iam mudando pouco a pouco, de jardins impecáveis e casas elegantes para fileiras de casas modestas e prédios baixos de apartamentos. Estavam indo para a escola. Quando o reluzente sedã preto de Julian parou em frente à escola primária Northwood, seguido pela van branca sem marca, causou um alvoroço imediato. A diretora, uma mulher cansada chamada Martha Albright, correu para fora, o rosto marcado pela confusão e pela ansiedade. Supunha que a doação de tablet seria o fim de suas interações com aquele CEO intimidador. Sr. Vance, gaguejou, alisando o cardigã. Não o esperávamos. Há algum problema com os tablets? Não, diretora Albright, respondeu Julian, sério mas não ríspido. Não há nenhum problema com os tablets. O problema sou eu, apontou para a traseira da van, onde seu motorista e um funcionário do armazém começavam a descarregar grandes caixas de papelão. Uma após a outra, eram empilhadas na calçada. O que é tudo isso? Perguntou a diretora, arregalando os olhos. Sapatos, disse Julian simplesmente. E meias. E botas de inverno. Todos os tamanhos. A escala era impressionante. Havia dezenas de caixas, talvez mais de 100, formando uma pequena montanha na calçada diante do modesto prédio de tijolos. Professores e alunos começaram a se aglomerar nas janelas, com os rostos colados ao vidro, murmurando confusos. Não entendo, disse Marta, genuinamente perplexa. Ontem vi uma criança em sua escola sem sapatos, explicou Julian, sua voz firme e clara quando no ar fresco do outono. E tirei uma conclusão. Julguei. Estava errado. Nos últimos anos construí coisas, empresas, tecnologias, uma carteira. Achei que isso fosse o que importava. Mas percebi que não estava construindo as coisas certas. Seu olhar passou pela diretora atonita, alcançando os rostos curiosos nas janelas. Quero sua permissão para corrigir meu erro. Não apenas por uma criança, mas por qualquer criança aqui que precise. Sem perguntas. Sem condições. Um nó se formou na garganta de Martha Albright. Em 20 anos como educadora em escolas públicas carentes, já havia lutado incontáveis batalhas, por aquecimento no inverno, por livros em bom estado, por materiais básicos. Nunca havia visto nada parecido. Isso não era uma doação corporativa calculada. Tinha um tom diferente.
pessoal. Ela apenas assentiu, incapaz de falar. Com a permissão da diretora, Julian organizou a distribuição com a calma e eficiência de um general. Mandou levar as caixas para o ginásio. Pediu aos professores que identificassem discretamente qualquer criança que pudesse precisar, não apenas aquelas obviamente descalças, mas também as que usavam solas gastas, sapatos presos com fita adesiva ou botas pequenas demais para seus pés em crescimento. Lara estava na biblioteca, mergulhada em um livro sobre o oceano, quando seu professor, o Sr. Anderson, tocou suavemente seu ombro. Disse-lhe que era necessária no ginásio. O medo, frio e familiar, enrolou-se em seu estômago. O ginásio era para assembleias, para ser exposta. Ela o seguiu em silêncio, seus pés descalços sem fazer barulho sobre o piso de azulejo. O ginásio fervilhava de uma energia estranha e animada. A montanha de caixas havia sido aberta, revelando fileiras e mais fileiras de sapatos novos, tênis de todas as cores, sapatos escolares de couro robusto e botas de inverno forradas de lã. O ar estava impregnado pelo cheiro de couro e borracha novos. No meio de tudo estava Julian Vance. Tinha tirado o paletó e arregaçado as mangas. Com um medidor de tamanhos na mão, estava ajoelhado diante de um menino tímido do primeiro ano, cujos velhos tênis estavam rasgados na ponta. Com paciência, calçou nele um par novo, azul brilhante. Como está? Perguntou Julian com voz suave. Mexa os dedos. Tem espaço suficiente. O menino assentiu, olhos arregalados, deu um passo vacilante, depois outro, e então um pequeno salto. Um sorriso enorme iluminou seu rosto. Lara observava parada na porta. Viu outras crianças do orfanato, crianças do seu bairro, todas recebendo o mesmo respeito tranquilo. Não havia vergonha. Não havia pena. Apenas uma bondade prática e serena. Uma professora a conduziu até a frente. Julian levantou o olhar e seus olhos se encontraram. Ele não viu mais um problema a ser resolvido, mas sim o rosto da sua própria redenção. Nos olhos silenciosos e atentos da menina, percebeu a força que havia confundido com abandono. Percebeu a dignidade que antes ignorara completamente. Não se aproximou dela diretamente, para não transformá-la em espetáculo. Apenas fez um gesto para uma das professoras. A mulher se aproximou com um sorriso caloroso. Vamos encontrar algo maravilhoso para você, querida. Lara sentou-se no banco. A professora mediu seu pé e voltou com um par de botas de inverno roxas escuras, forradas com lã espessa e macia. Quando deslizou o pé dentro, Lara sentiu algo que não experimentava havia muito tempo, calor. Um calor profundo, envolvente, que subia da sola e se espalhava por todo o corpo. A professora amarrou os cadarços em um laço firme. Lara se levantou. Deu um passo. O chão já não estava frio. O piso sob ela parecia firme, sólido, acolhedor. Pela primeira vez, não sentiu necessidade de se encolher contra a parede para ser invisível. Endireitou-se. Olhou para Julian, que agora ajudava outra criança. E pela primeira vez desde que seus pais se foram, sentiu um lampejo de esperança de que talvez o mundo não fosse um lugar tão frio. Um pequeno, tímido sorriso se formou em seus lábios. O evento no ginásio não foi o fim da história, foi o começo. Naquela mesma noite, Julian não voltou para sua cobertura vazia. Foi ao lar infantil São Judas. Lá, encontrou-se com a diretora, uma mulher de rosto bondoso chamada Helena Gable, cujos olhos traziam o cansaço de quem travava uma batalha constante contra a falta de recursos. Ele não veio com grandes declarações. Veio com uma pergunta. Do que vocês precisam? Perguntou. Helena ficou surpresa. Normalmente os doadores diziam o que estavam oferecendo. Eles ditavam as condições. Ninguém jamais perguntava. Hesitante no início, mas logo com crescente paixão, ela contou tudo: o telhado com goteiras, a caldeira antiga que mal aguentava o inverno, a necessidade de mais tutores, a falta de fundos para materiais de arte e aulas de música, o simples desejo desesperado por um novo conjunto de enciclopédias para a pequena biblioteca das crianças. Julian ouviu cada palavra. Não fez anotações. Apenas escutou, absorvendo a realidade de um mundo que ignorara por tanto tempo. No dia seguinte, a iniciativa Vance para Tecnologias do Futuro foi oficialmente cancelada. Em seu lugar nasceu uma nova entidade, a Fundação Lilly, em homenagem à sua falecida esposa. Sua declaração de missão era simples, escrita pelo próprio Julian. Oferecer a cada criança a segurança, o apoio e os recursos de que precisam para caminhar com confiança rumo ao futuro. Não se tratava de tecnologia ou inovação. Tratava-se de sapatos, casacos quentes, refeições nutritivas, reforço escolar e oportunidades. Tratava-se de construir uma base não de concreto e aço, mas de bondade humana. O primeiro projeto da Fundação foi a renovação e ampliação completas do Lar São Judas.
Em questão de dias, chegaram as equipes de construção. O telhado foi trocado. Um novo sistema de aquecimento eficiente foi instalado. Os dormitórios foram pintados com cores alegres. Construiu-se uma nova biblioteca e centro de aprendizagem, equipados não apenas com enciclopédias, mas também com computadores, materiais de arte, instrumentos musicais e milhares de livros novos. Julian estava presente quase todos os dias. Não como um benfeitor distante, mas como participante ativo, consultando frequentemente Helena e até as próprias crianças sobre os projetos. Entre ele e Lara nasceu uma amizade silenciosa e improvável. Ele começou a ser voluntário como leitor no lar, e frequentemente a encontrava na nova biblioteca, devorando um livro. Descobriu seu amor pelas estrelas e seu sonho de se tornar professora um dia. Ela, por sua vez, conheceu o homem por trás da armadura corporativa. Ele lhe falou sobre Lily, sobre sua bondade, sobre sua risada. Ao conversar com aquela menina séria e silenciosa, ele conseguiu, finalmente, falar de sua esposa sem o peso esmagador do luto, lembrando não apenas o que havia perdido, mas também o que ela lhe havia dado. E Lara tornou-se sua bússola firme e silenciosa, um lembrete constante do propósito que ele havia encontrado. Os anos se passaram, cheios de progresso e cura. A Fundação Lily cresceu até se tornar uma poderosa força do bem, expandindo seu alcance para escolas e orfanatos em todo o estado e depois em todo o país. Tornou-se um modelo de filantropia compassiva e eficaz, sempre guiada por seu princípio fundamental: ouvir primeiro, agir depois. Julian Vance, o impiedoso titã da tecnologia, transformou-se. A dureza em seus olhos suavizou-se, substituída por uma ternura e empatia que haviam ficado adormecidas por muito tempo. Ele ainda dirigia sua empresa, mas sua missão havia mudado, passou a se concentrar em tecnologia ética e responsabilidade corporativa. Encontrava mais satisfação em inaugurar um centro comunitário do que em fechar um acordo bilionário. E Lara também floresceu. Com a segurança e os recursos que sempre lhe faltaram, sua mente brilhante e espírito resiliente prosperaram. Ela se destacou na escola, tornou-se líder e mentora das crianças mais novas no renovado Lar São Judas. Colaborava com a Fundação, e sua própria experiência lhe dava uma capacidade única de se conectar com crianças que enfrentavam dificuldades semelhantes. Era a prova viva do impacto da Fundação. 10 anos depois. Numa tarde ensolarada, Julian estava sentado entre o público na cerimônia de formatura de uma prestigiada universidade. Estava mais velho, com cabelos prateados, mas seu sorriso era genuíno e tranquilo. Não estava no palco, era apenas mais um rosto orgulhoso na multidão. É uma honra apresentar a oradora da turma, e Lara Miller, anunciou o reitor. E Lara caminhou até o púlpito, seus passos firmes e seguros. Olhou para o mar de rostos e seus olhos encontraram os de Julian. Ela sorriu. Era o mesmo sorriso silencioso e significativo que ele lembrava do ginásio, tantos anos antes. Muitas vezes nos dizem que, para ter sucesso, devemos nos erguer puxando pelas próprias botas, começou ela, com voz clara e forte. Mas isso pressupõe que todos nós tenhamos botas para começar. Alguns de nós iniciamos a jornada descalços, sobre um chão frio e duro. A verdadeira força não está apenas em caminhar, mas em resistir. E a verdadeira graça está naqueles que param, se ajoelham e oferecem uma mão, e um novo par de sapatos, a um companheiro de viagem. Julian sentiu uma lágrima escorrer por sua face. Pensou em Lily, e pela primeira vez a lembrança foi de pura alegria. Finalmente havia construído algo do qual ela teria orgulho. Ele havia aprendido a lição mais profunda de sua vida com uma menina órfã e silenciosa. Que o verdadeiro valor de uma pessoa não se mede pelos números em uma conta bancária, mas nas vidas que ela toca, nos fardos que ajuda a aliviar e no potencial que ajuda a libertar. Mede-se em um ato simples e transformador. Garantir que uma criança possa caminhar em direção ao futuro de cabeça erguida, aquecida, amparada e livre da dor.